5 da noite. A gente agora volta a falar com o Leandro Magalhães, porque o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na Assembleia Geral da ONU e avisou que vai defender a manutenção do marco temporal, ou seja, aquela lei que impõe basicamente um prazo de validade para a demarcação de terras indígenas. E vai fazer isso, Leandro, no discurso de abertura do evento. É isso mesmo. Dani, a abertura da Assembleia Geral está marcada para a próxima terça-feira em Nova York, às 9 horas da manhã. O presidente Jair Bolsonaro deve repetir a líderes mundiais o que tem dito em eventos aqui no Brasil. Ele acredita que uma eventual revisão do marco temporal pode colocar em risco a segurança alimentar do mundo. Nosso repórter Theo Cury tem as informações. Theo, expectativa grande, né, Theo, para o discurso do presidente Jair Bolsonaro, não é isso? Boa tarde. Boa tarde novamente, né, Theo? Novamente, Leandro, ótima tarde para você, para a Daniela e para quem nos acompanha. Expectativa bastante grande para o discurso do presidente que deve acontecer na terça-feira, lá em Nova York, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O presidente já disse que deve alertar para eventuais riscos que uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal pode ter para a cadeia de produção alimentar no país, caso decida seguir o voto do ministro Edson Fachin, que deu um voto duro depois de 6 sessões de julgamento lá no Supremo, julgamento que foi interrompido, um voto duro pró-indígenas e pelo fim da adoção do marco temporal na hora de demarcar terras indígenas. Bolsonaro diz que o fim do marco temporal é um perigo, um risco para a segurança alimentar do Brasil e do mundo. O presidente não deu detalhes dessas provas que corroborariam esse argumento dele, mas ele pode apresentá-las nesse discurso que ele vai fazer na abertura da Assembleia Geral na terça-feira. Como eu disse, esse julgamento foi interrompido e está em 1-1. O ministro Edson Fachin, que é relator do caso, votou pelo fim do marco temporal e o ministro Nunes Marques votou pela continuação do marco temporal, dizendo que poderia haver uma insegurança jurídica se essa metodologia fosse derrubada. O julgamento vai continuar depois do pedido de vista que o ministro Alexandre de Moraes fez. Hoje, o Diário Oficial da União trouxe o nome dos ministros que vão acompanhar da comitiva que vai para Nova York com o presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, Carlos Alberto França, das Relações Exteriores, Marcelo Queiroga, da Saúde e Paulo Guedes, da Economia. Havia uma questão sobre se era necessária ou não a vacinação para a presença nesse evento, mas em entrevista à agência Reuters, o presidente da Assembleia Geral da ONU, Abdullah Sahid, disse que não será necessário. A gente separou uma fala do presidente sobre esse discurso na terça-feira. Vamos acompanhar. Na próxima terça-feira estarei na ONU, participando com o discurso inicial daquele evento. Podem ter certeza, lá teremos verdades, lá teremos realidade do que é o nosso Brasil e do que nós representamos verdadeiramente para o mundo.